Olá, bom dia a todos. Um prazer estar com vocês aqui mais um sábado. Quero dizer que Deus possa estar neste momento aqui atuando dentro da casa de vocês, né? Estejam no lar de vocês aí para que a gente possa compartilhar, né, o estudo da palavra de Deus hoje, essa recapitulação que é a lição da Escola Sabatina. Nesta lição hoje iremos falar da supremacia de Cristo, né? Essa supremacia de Cristo, vamos entender o que significa ela, né? Como entendemos ela com a luz da palavra de Deus. E quero dizer a vocês que possam estar pegando a Bíblia de vocês, para que a gente possa estar acompanhando aqui capítulo por capítulo, né? Versículo por versículo, para que a gente possa entender a palavra de Deus. Hoje estamos aqui em um cenário um pouco diferente com o irmão Zé Oliveira. Bom dia, é um prazer, é um privilégio estarmos juntos em mais uma oportunidade para juntos da palavra de Deus. Que Deus possa nos usar e nos abençoar. Nem só nós aqui, mas você também que está nos acompanhando aí. O irmão Davi. Bom sábado a todos, que o Espírito Santo de Deus conduza aqui o nosso estudo, nossa recapitulação. E o irmão Messias. Feliz sábado, bom dia. Estamos aqui para estudar um pouquinho mais esse tema tão importante que vai trazer muitas revelações aqui da palavra de Deus para a gente. Sejam muito bem-vindos à nossa transmissão. Quero pedir para que o irmão Messias possa fazer uma oração para nós e depois o irmão Davi possa ler Colossenses capítulo 1, 15 ao 17. Então vamos orar. Grande e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, de misericórdia, de graça e verdade. Queremos agradecer, Senhor, por estarmos aqui nesse lugar sagrado, na presença de um Deus sagrado e em contato com uma palavra sagrada. Queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos e tudo que for feito aqui desde agora, Senhor, essa leitura, essa recapitulação das Tuas santas verdades, como todas as demais outras coisas que nós vamos fazer aqui ao longo desse dia. E tudo que iremos fazer será para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Desde já, toma as nossas vidas em Tuas mãos e que o Espírito Santo seja o nosso professor, para que nós consigamos levar essa mensagem tão relevante e tão importante para nós que aguardamos a volta de Jesus. Pois no nome dele que pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Você pode ler para nós, Davi? Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao verso 17, diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Amém. Eu estive observando muito nessa semana aqui que a gente vai falar muito sobre o significado, assim, e como se encaixa a primogenitura no entendimento aqui do Antigo Testamento, né, principalmente, no contexto social daquela época, né? Como eles viviam, e o primogênito de toda a criação, como é colocado ele lá nos céus, né? Como é vamos dizer assim, além de hierarquia, uma posição que Jesus Cristo ele tem no céu, né? Como primogênito. E José, nessa semana, assim, o que é que você pôde mais absorver aqui nesse primeiro dia, falando de Jesus como primogênito, o supremo, né? É interessante a gente perceber a Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, ela sempre vem abordando o Jesus como Deus. Infelizmente, algumas pessoas não têm essa compreensão e a Bíblia esclarece. Precisa ter essa compreensão, né? Porque a palavra de Deus, ela mesmo diz que por meio de Jesus tudo foi criado, né? É interessante que as pessoas têm esse costume de separar, mas a gente tem alguns textos, apenas para citar, por causa do tempo, a gente não pode estar lendo todo, mas se você for lá para Gênesis, quando Deus foi criar o homem, ele disse o quê? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se fosse um Deus só, uma única pessoa, ele estava errado em citar essas palavras, façamos, né? Eu vou fazer o homem a minha imagem e a minha semelhança, ponto. Né? Em toda a Bíblia, né? Aí você vai para outro ponto bem forte, né? Falando da supremacia de Cristo como Deus, lá no batismo do próprio Jesus, né? Ali as pessoas que estavam presentes podiam ouvir a voz de Deus falando, este é o meu filho amado, podiam ver o Espírito Santo descendo em forma de pombo, né? Está claro, está na Bíblia aqui, e o próprio Jesus dentro d'água sendo batizado. Então não tem por que separar. Então, o que nós vamos compreender aqui nessa lição é que essa supremacia de Cristo, como disse o verso, ele é a imagem de Deus, é a imagem que é parecido com Deus, igual a Deus, e veio. Agora, queridos, vamos lá, a gente tem que entender algo bem interessante. Nem todo mundo tem fé suficiente para acreditar que como que Deus é Deus, né? Deus, Jesus, Deus, se tornar um feto, né? E estar em Maria e dali desenvolver uma criança, nascer, crescer, desenvolver e fazer um trabalho fantástico como Jesus fez. Então assim, a gente precisa de fé. Tem muitas coisas na Bíblia que não é questão de teologia, é questão de fé. Eu preciso acreditar que esse Deus fez isso que a Bíblia está dizendo. Então assim, o que nós temos que entender nessa supremacia aqui é que Cristo foi Cristo, é Cristo e sempre será Cristo como Deus, como nosso Salvador. Perfeito. Nessa parte de sábado aqui, uma coisa que me chama a atenção, do verso também, né?
que apresenta Jesus como o Criador, né? Ou seja, o que distingue o Deus, a divindade, de todo o resto? São os atributos. A gente vê isso na Bíblia, né? No Antigo Testamento, a divindade não estava tão assim, claramente dividida como no Novo Testamento, que a gente consegue ver o Pai e o Espírito Santo, mas a gente consegue ter vislumbres, né? Vislumbres. E das principais características que distingue a divindade e a faz divindade é criar, mas criar a partir do nada, né? Criar a partir de nada que existe, né? E aqui diz que Jesus, ele é o caminho pelo qual todas as coisas foram criadas, né? Tudo que existe é visível, tudo que existe é invisível, foi criado por meio de Jesus. Exato. E aqui o autor ainda coloca o seguinte, que Jesus, por ter feito isso, é o caminho pelo qual nós recebemos a redenção. Ou seja, se Jesus ele não fosse o que ele é, não fizesse o que ele fez, e o que faz, e o que fará, a nossa redenção, então não seria possível. Em outras palavras, se ele não fosse Deus, ele não poderia salvar-nos, dar-nos o direito de salvação, através da morte. Exatamente. A gente está iniciando o livro aqui de Colossenses. As lições anteriores a gente estudou sobre Filipenses e agora estamos estudando Colossenses e esse título maravilhoso, né? A supremacia de Cristo. E a gente vê que nós estamos num grande conflito, não é? O grande conflito a gente vê em muitas fases, em muitos aspectos, assim, principalmente com relação a quem é Deus. Não é? Como o Davi mesmo falou, que no Antigo Testamento eles não tinham assim, um vislumbre assim, bem certo da divindade como um ser triúnico, não é? Mas já no Novo Testamento a gente vê todo esse vislumbre aí. E a pessoa de Jesus agora apresentado como Deus igual ao Pai, não é? Então, quando a gente lê aqui que ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, e que ele criou todas as coisas, quer dizer que ele é igual a Deus, Deus Todo-Poderoso. Ele é a segunda pessoa da divindade, e ele não é um Deus inferior, como muitos presumem, e até ficam ensinando que Jesus é um Deus inferior, um Deus criado, não é? Só que a carta de Paulo vai numa direção totalmente contrária dessa, fala que Jesus é Deus e ele é o criador de todas as coisas, ele tem preeminência em todas as coisas. E Davi mesmo falou aí, né, sobre isso aí, que recebemos a redenção, não é? Tanto ele é nosso criador, como também é o nosso redentor. Então, ele é agente ativo da criação de Deus, no processo da criação. E também um agente ativo da nossa redenção. Então, Jesus é tudo em todos. Um com o Pai, não é um Deus inferior, não é um Deus de segunda classe, não é um ser criado. Ele é totalmente Deus, 100% Deus, mas uma característica de Jesus, ele se tornou humano. Ele é 100% humano também. Então, ele agregou duas naturezas. Ele tem a natureza divina, como o Pai e o Espírito Santo, e agora Jesus tem a natureza humana. A nossa natureza. Aproveitando a sua colocação, nós vamos só esclarecer algumas coisas, que às vezes a gente falando assim, o ouvinte aí, você que está sempre nos acompanhando, talvez não compreenda. A questão que foi colocada aí, né? Deus em Cristo Jesus, nessa preeminência de poder, como já foi dito aqui várias vezes, para criar, só cria Deus. Exatamente. Criatura não pode criar, criatura não pode salvar. A gente tem como provar, biblicamente falando, que anjos queriam vir para salvar o ser humano depois da queda. Né? Mas os anjos eram criaturas, eles não podiam fazer esse trabalho. Um outro detalhe interessante é que quando Jesus esteve aqui, ele esteve na forma e na plenitude de Adão, criado nas mãos de Deus, antes do pecado. Jesus não veio como Adão depois do pecado, ele veio como Adão antes do pecado. E viveu como era para Adão viver, sem pecar. Assumindo essa natureza humana em forma de homem, como Adão. Só que a gente subentende, muita gente, as pessoas não compreendem, que acha ser difícil um Deus se tornar um homem e vir a este mundo. Só que é o que eu volto a repetir aquilo que eu falei. Precisamos de fé, milagre, essas coisas espirituais, muitas das vezes não se explica. A gente aceita pela fé e entende que essa é a realidade da Bíblia. E assim, José, dá até para vislumbrarmos isso com a lógica mesmo. E se nós formos pegar a lógica espiritual do ser criador, divino criador, né? Esse Deus supremo, criar algo através do nada, se ele pode criar algo através do nada, né? Se é o Deus criador, onde pode reunir substâncias que elas não existem, ou reunir átomos para poder formar, né, seres humanos e o que for, porque ele não pode se transformar no que ele quiser? Seria uma discrepância nós falarmos que um homem ele pode se tornar um Deus. Mas um Deus ele se tornar um homem, sim. Não é necessário, não necessariamente muita coisa, né? Muita para coisa você entender. não. Até um filósofo que estuda a Bíblia, ele fala, não, esse Deus criador aqui, por mais que ele não acredite nesse Deus supremo criador, mas fala, se ele tem a capacidade de formar tudo isso que existiu, né? Então ele pode se tornar o que ele quiser. Então, se formos parar para analisar, a supremacia de Cristo, muitas vezes nós pegamos o nosso contexto
secular aqui, o nosso contexto natural de ser humano, palpável, para compreendermos um pouco como é a supremacia de Cristo. Às vezes porque assim, nós entendemos algo através da referência que temos aqui neste mundo. Exatamente. Né? Das coisas que temos próximos a nós. E aí, quando paramos para analisar a supremacia de Cristo, a gente imagina logo como referência um ser político, né? Exato. Como um presidente, né? Como algo do tipo. Mas, na verdade, Cristo está além de qualquer tipo de poder terrestre que possamos colocar como referência. Ele, na verdade, é como Davi falou, e como vocês falaram, através do nada alguma coisa se faz. E aí, quando fala que se faz algo, também ele está, e a supremacia dele está sobre o poder das trevas. Verdade. Como se fala aqui, no capítulo 13 em diante, nos explica o seguinte. Versículo 13 em diante. Capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção e remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele. Então, e para ele. Né? Então, assim, a questão da primogenitura não significa necessariamente ser o primeiro. Porque entendemos a partir, como eu falei para vocês, quando temos em nossa mente o que significa primogênito, ou seja, o primeiro, nós temos a referência de Abraão, de Isaac, de Jacó, o primeiro filho. Né? O primeiro a ser nascido, mas a Bíblia ela vem nos dando referências que na verdade vem além de ser o primeiro, é o principal em governança, né? É o principal. Exatamente, no sentido é ele sendo, além do primeiro, ele ser o principal, tudo por meio dele, né? Você falou aí da parte de segunda-feira, mas ainda eu quero enfatizar aqui um ponto de domingo. Isso, falando da imagem, pinceladas mesmo. a imagem de Deus. Isso. Deus criou o ser humano. Quando a gente lê Gênesis 1, 26, 27, a gente vê lá que Deus criou o ser humano, não é, a sua imagem e semelhança, sabe? Que foi Adão, o primeiro Adão, nesse caso aí, sabe? Só que essa imagem e semelhança, assim, era... Aqui a lição mesmo fala, os seres humanos foram criados para serem parecidos com Deus, nos aspectos físico, espiritual, relacional e funcional. No entanto, eles refletem a imagem de Deus apenas em certos aspectos, e o pecado danificou até mesmo isso. Mas Jesus nos permite ver o Deus invisível. Agora, falando de Jesus, Zé falou que quando Jesus encarnou e veio aqui como homem, ele veio com a natureza de Adão. Não. Sim, ele veio com a natureza de Adão. Porque ele era a imagem perfeita, a imagem plena de Deus. Nós somos parecidos com Deus, mas a gente não tem a imagem plenamente como Deus é. Sabe por quê? Porque nós somos criaturas. Mas Jesus não era criatura, Jesus é o Criador. Embora ele se tornou um homem, uma pessoa, ele era o Criador. Não é? E se tornou o quê? Um ser humano. Ele se tornou um ser humano. Ele não se tornou uma criatura, não. Criatura é quem foi criado. Jesus não foi criado. Jesus sempre existiu. Jesus é o primogênito da criação. E sobre a imagem aqui também, falando, né? Que ele é a expressão exata da natureza de Deus. Ele é o pensamento de Deus feito audível e o caráter de Deus feito visível. Então, Jesus era tudo isso, não é? Nós somos, sim, a imagem de Deus, fomos feitos a imagem de Deus, somos mais parecidos com Deus. Jesus não. Jesus era plenamente Deus em todos os aspectos. Como você colocou, Adão, ao ser criado, ele foi criado com essa aparência. É tanto que a Bíblia deixa bem claro que no final da tarde Deus vinha e se encontrava com Adão. Então Deus tinha uma comunhão, um contato com Adão. Você comentou mais cedo um pouco, Messias, a respeito de Jesus. As pessoas às vezes talvez não entendem Jesus como ele é Deus e como ele mesmo, em vários pontos, ele se identificava como Deus. Porque se você ler aí em relação a Deus, Jesus dizia assim, ó, eu e o Pai somos um, né? Quem vê a mim, vê o meu Pai. De maneira nenhuma você vai ao Pai se não for através de mim. Tudo isso que ele estava dizendo, e olha que na época que ele estava falando isso aqui, o Novo Testamento não estava escrito ainda. Então ele estava deixando uma luz bem clara de que ele era Deus Criador. Queridos, a gente tem que entender algo, como já foi dito aqui, em relação à criação. Lembra de Abraão com Isaac lá no monte? Né? Abraão levou o cutelo e a lenha. Abraão não levou o cordeiro. E ele subiu uma montanha, não tinha condição nenhuma de um cordeiro subir caminhando para chegar lá e depois aparecer um cordeiro. Não tinha condição. Espiritualmente falando, a gente precisa entender isso. Porque quando Deus interviu no sacrifício de Isaac,
O que Deus fez aparecer ali? De repente apareceu um cordeiro entre os arbustos. Aquele cordeiro foi uma criação instantânea de Deus. Como você colocou agora há pouco, Wagner, a gente entende que Deus cria do nada. Então não precisava ter ali uma lã, nem ter ali um pedaço de um cordeiro. Não, simplesmente ele entrou em intervenção no sacrifício do filho de Abraão e criou um cordeiro imediato perfeito, porque o cordeiro precisou ser morto. Ele foi morto, aquele cordeiro que apareceu. Ele sangrou, depois que Abraão o cortou, né, o imolou. Ele sangrou como qualquer um cordeiro comum, nascido de uma ovelha. Porém, apareceu ali. Então, irmãos, a gente tem que entender, deixar claro para os internautas, nossos amigos aqui, que Jesus, sem dúvida nenhuma, é Deus. Se você tem dificuldade de entender isso, nos procure, tá aí nossos canais, nos procure para a gente poder sentar e dialogar. Se você tem uma explicação, talvez, nesse ponto, a gente vai te ouvir também e nós vamos chegar aqui a uma conclusão bíblica que realmente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três pessoas da Trindade que vigora e vive e vai viver eternamente. E como nós vimos aqui nessa compreensão do que Messias aqui nos falou, com base na lição, está aqui em Hebreus essa conclusão que diz bem assim, Hebreus capítulo 1, verso 3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, assim, nós temos aqui duas coisas. Pela sua palavra, como diz lá em João capítulo 1, que pela sua palavra, pelo Logos, tudo se fez. Isso. Né? E ele é a palavra, e pela palavra tudo se fez. E nós temos aqui a questão da redenção, a purificação dos pecados. Se não for um Deus, não pode ser pecado. Ou não pode ter purificação dos pecados. Então, vemos essa compreensão do que se fala aqui neste dia de domingo, né? Wagner, nessa parte de domingo aqui, uma coisa que eu destaco também, para finalizar, né? Não, porque aqui diz que a imagem do Deus invisível, né? Os irmãos comentaram muito bem aqui que é indubitável que Jesus é Deus. O próprio livro de João chama Jesus de Deus primogênito. Isso, não há assim, a mínima possibilidade de você visualizar Jesus como sendo uma criatura. Porque eu tinha um colega que falava que Jesus era o representante autorizado de Deus, ou seja, só ele poderia ocupar aquilo, porque ele só conseguia expressar o caráter de Deus porque ele também era Deus. Algumas pessoas fazem a confusão de que, às vezes, Jesus seria tão submisso ao Pai que parece que ele não tem a vontade própria. Algumas pessoas têm essa dúvida. Né? Jesus ele diz, eu faço a vontade do meu Pai. E sempre está submisso à vontade do Pai. Mas é porque a vontade do Pai também é a vontade do Filho. Porque eles estão em plena harmonia, que também é a vontade do Espírito. E aqui a lição ela diz isso, né, que o que torna Jesus capaz de revelar plenamente o Pai é porque ele também é Deus. Ele se colocou nessa posição. Né? Aqui o autor cita o texto de João 8,58, quando Jesus ele diz que ele era aquilo que Deus era no passado, ou seja, ele diz eu sou. Ou seja, ele estava ali deixando claro de que ele não era criatura nenhuma, não era um profeta, não era nada, ele era Deus, ele era de fato o Messias. E na teologia, o pessoal quando tenta descrever a natureza de Jesus, fala do pré-lapso e do pós-lapso. Né? O lapso seria a queda de Adão. E é bonito porque Jesus ele comunga dos dois aspectos. Ou seja, na sua integridade, ele comungava do pré-lapso. Ou seja, era Adão na sua perfeita forma. Jesus não tinha propensão nenhuma ao pecado, Jesus era perfeito. Mas ele comungava também no pós-lapso, no sentido de que ele sentia dor. Ele era igual a nós. Ele era propenso a sofrer. Ou seja, era Deus perfeito, sem propensão nenhuma para errar, mas ainda assim sofria. Era o que o Paulo diz em Hebreus, né? Ou seja, Jesus morreu pelos descendentes de Abraão e fosse necessário que ele sofresse, para que ele entendesse então o nosso sofrimento e nós confiássemos nele. Verdade. Então eu acho isso bastante interessante, porque deixa claro que Jesus de fato é Deus. A lição de domingo ainda continuando, ela